dia ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, pois se espera em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos pensar na nossa grande oportunidade. Alguns tiveram a felicidade de nascer num lar cristão. Outros não. Alguns nasceram debaixo da unção de Deus. Outros nasceram sob votos com os demônios. Eu conheço situações que os filhos foram dedicados nos terreiros. Para quem acredita que nós devemos respeitar, na verdade, para quem acredita, está ótimo. Do jeito que eu acredito em Jesus, o jeito acredita no Nego Gesso, e dedica aos seus filhos lá, não sei como é feito, nunca frequentei, mas tem as suas razões. Para a questão espiritual, para a vida física e a prática religiosa, qualquer coisa vale. Vale ter fé, vale não ter fé, vale ser cristão convicto ou ateu confesso. Não tem diferença. Mas para efeito de comunhão com Deus, salvação eterna, segurança espiritual para a eternidade, só em Jesus. Então vamos meditar na palavra, nosso texto. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 10. Um texto que nós precisamos, sim, compreender, entender. Foi lição dada por Jesus. Eu gosto muito de honrar os professores. Sou professor, eu acredito que estou numa média boa em termos na minha área, teologia, mas eu valorizo o professor de todas as áreas, de todas as matérias, de todos os níveis. Acho importantíssimo a existência, o ofício, a dedicação, a existência do professor. E o maior de todos é Jesus. Não é. Jesus não está fisicamente entre nós, mas a sua palavra reina. Então, aprender com Jesus, Mateus 22, de 1 a 10. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outro, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou os seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Esta é a grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Nem todos sabem aproveitar oportunidades.
Nem todos sabemos, eu me incluo. Nem todos nós sabemos aproveitar a oportunidade. Mas digamos que todo castelo desperta curiosidade. Toda casa grande, todo palácio, todo reino, todas as estruturas do poder despertam curiosidade, desejo de conhecer alguma coisa desta. Aí vem um convite do rei, uma festa no palácio, uma festa no castelo, as bodas do filho do rei, e agora os conhecidos da cidade, os conhecidos daquela cercania ali, os vizinhos da casa do rei, os vizinhos do palácio real, são convidados para a festa, as bodas do filho do rei, ensinamento do Senhor Jesus. O versículo 2 diz: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou o aniversário de seu filho, as bodas de seu filho. As bodas envolviam a festa de aniversário, festa de casamento, era mais apropriado para casamento. Mas alguém chamava também aniversário de bodas, até porque bodas celebradas em determinadas datas. Nós temos hoje uma definição muito clara: boda de prata, boda de ouro, bodas... Pois é. No versículo 3 diz que ele enviou pessoas do seu serviço, enviou servos para convidar o pessoal de próximo, o pessoal daquelas proximidades, pessoal daquelas vizinhanças, daquelas cercanias. Mas eles não fizeram caso. O versículo 5 diz que não fizeram caso. Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros se aborreceram, se sentiram... a gente tem negócio palácio, quer participar de festa de nada, e ultrajaram os embaixadores do rei. Mataram os embaixadores do rei. O rei, sabendo disto, ficou colérico, encolerizou-se. E na antiguidade, os reis coléricos, um rei colérico matava até a família. O rei ficou colérico, encolerizou-se e enviou seus exércitos, ensinamento de Jesus. O versículo 7 diz que o rei, encolerizado, enviou seu exército e destruiu aquelas habitações, as aldeias ali, onde estavam aqueles convidados que não fizeram caso da sua gentileza. Mas a festa estava preparada. O filho do rei era real. E o rei tomou a iniciativa de dar oportunidade a quem não estava perto, a quem não era dali, a quem não tinha sido convidado na primeira oportunidade. E agora o rei diz: as bodas estão preparadas. Não pode deixar isso aqui, não vai ficar assim não. As bodas estão preparadas. Vão chamar pessoas e digam que as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, e vocês vão convidar quem vocês encontrar. E eles saíram, o versículo 10 diz que saíram pelos caminhos e ajuntaram os que encontraram, bons e maus
e bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aqui, meus amados irmãos, a nossa meditação é sobre a nossa condição humana. Quem era bom? Quem é bom? Eu conheci bons cidadãos que não queriam nem ouvir falar de Jesus. Eu conheci cidadãos maus que ouvia falar de Jesus e chorava, mas não aceitava porque não tinha força. Na minha experiência, eu já convivi e presenciei de muitas formas. Eu conheci um indivíduo que chorava quando ouvia o Evangelho, mas ele era preso. Ele era um presidiário dos vícios. Eu conheci uma senhora que ela fazia questão, ela ia para a igreja. Ela entrava na igreja na hora do culto, entrava ali, mas ela saía, ela ficava inquieta. Era demônios, os demônios não deixavam ela em paz. Nunca manifestou na minha igreja. Ela nunca ficou possessa na minha igreja. Ou seja, nunca entrou em crise, porque a possessa ela era e era visível a possessão dela. Foi uma loucura, aquilo era uma loucura, porque frequentou tudo que foi de centro espírita do evangelho falso. Ela passou pelas 7 igrejas da iniquidade. E no lugar de procurar aprender com Jesus Cristo, ela aprendia com o bispo, com o apóstolo, com o profeta, com aqueles demônios de paletó, com todos os diabos que se manifestavam dando soluções por dinheiro. O caso dela ficou tão grave que depois ela saiu de casa, abandonou a casa, tiraram ela da casa, não sei como foi, porque era ela era ela a louca e um filho louco dentro de casa. Chorava por Jesus, mas não podia aceitar. Estava dominada pelo mal. Neste versículo 10 diz que os servos saíram pelos caminhos e ajuntaram todos quanto puderam encontrar, tanto maus quanto bons. E a festa foi cheia. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é uma igreja cheia de anjinhos. Ela é cheia de pecadores que viveram a vida miserável, mulheres que viveram vida de meretriz, homens que viveram vida de prostitutos. Homens prostitutos são piores do que mulheres prostitutas. As mulheres prostitutas parecem ser mais dóceis, mais nobres. Homem prostituto é uma desgraça. Homem que vende o corpo é uma desgraça. Homens prostitutos, na verdade, é um terror. E a Igreja de Jesus Cristo ela é formada por essa gente que viveu na miséria. Miséria espiritual, miséria social, miséria moral. Só que, ao entrar na presença de Deus, estas pessoas são libertas. Existe uma troca ali dentro da igreja, na presença de Deus, há uma troca. Eles trocam um fardo maligno pelo jugo suave de Nosso Senhor Jesus Cristo, para viver uma vida de graça, uma vida graciosa, uma vida em paz como a minha. Eu não nasci sob pacto com Satanás, mas era de uma família de idolatria, perversidade. A perversidade da fé é pior. A perversidade da fé é pior. A fé falsa, a devoção diabólica com os mortos. Quem é aquele padroeiro lá? Um defunto, se é que existiu, porque em muitos casos nem existência comprovada tem. E tudo isto tomou o lugar do Evangelho. É uma desgraça grande. Mas ainda bem que existe o balcão de Deus.
existe a agência de Deus, onde o sujeito troca o fardo da miséria pelo jugo suave do Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua proteção para a gente aceitar o negócio. Fazer negócio com Deus é maravilhoso. Dar um fardo com toda desgraça para o Senhor destruir e receber o jugo e a suavidade da comunhão. Deus te abençoe. A nossa intercessão hoje é pela irmã Francisca Monteiro. Vamos orar pela minha irmã, nossa querida irmã. Problema de depressão ainda não resolvido. Vamos orar por ela. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, pela vida, pela tua bondade e pela tua graça. Te louvamos pela palavra. Abençoa os meus irmãos, guarda cada um, sustenta com a tua mão poderosa. Abençoa e guarda, meu Senhor, os teus filhos em todo lugar. Senhor, te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade, a grande oportunidade de trocar, meu Senhor, o nosso fardo que era de terror pelo jugo suave do Filho de Deus para ter comunhão e esperança. Querido Deus, agora te apresentamos a irmã Francisca Monteiro. Abençoa a tua serva da graça. Completa a obra, meu Senhor, abençoando a sua família, a irmã Lúcia, a Cristina, a Maria Ferreira, o Santiago e os demais membros da família. Tu os conheces, meu Senhor. Toma cada um em tuas santas mãos, guardando suas vidas, ungindo os seus corações. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.